Olá! Então nesse vídeo, dando sequência aí à questão do processo de individuação, a gente vai falar dos arquétipos Anima Animus, mas apesar disso, esse é um assunto polêmico, sempre foi polêmico e conforme a sociedade vai se transformando, fica cada vez mais polêmico, mas eu vou dar uma de isentão aí, não vou entrar em polêmica nenhuma, tentar ficar meio longe da polêmica, não que eu não goste de uma polêmica, na verdade, acho que até um dos pontos da minha sombra está muito ligado a isso, na verdade eu gosto demais até do que deveria às vezes, mas não vou entrar simplesmente porque para entrar na polêmica eu ia precisar de mais tempo e mais profundidade e a proposta dessa série, desses vídeos, é que seja mais rápido e mais superficial no sentido de dar uma visão mais geral, né, por enquanto, naquela ideia de abarcar aí vários públicos aí, mesmo os que não têm muito contato com essa teoria. Então, quando a gente falava da sombra lá, o que a gente, no exemplo que eu dei lá, que a gente pôde tocar nessa parte de ser mais rápido, a respeito de o que a gente observa no outro que incomoda a gente, uma forma de simplificar o assunto, então, seria ver o que atrai no outro, conforme eu coloquei na descrição do vídeo. Então, eu vou usar da mesma forma a questão da projeção, que é um mecanismo que a gente tem para se autoanalisar e ver o que a gente está enxergando no outro, né? No caso da sombra lá a gente falou dos aspectos negativos, e no caso do ânimos anima, que eu vou explicar na sequência exatamente como funciona, tem a questão de geralmente ser uma atração no sentido positivo, né? Até envolvendo aí, por exemplo, aí o caso mais clássico, embora não seja o único mecanismo, aquela questão do se apaixonar em si, né? Agora, a questão fica polêmica pelo seguinte, muita gente vê um pouco distorcida a visão junguiana, quando não tem uma visão correta a respeito do contexto histórico que o Jung fez os seus estudos, né? Então, o primeiro ponto é que a própria teoria do Jung coloca a natureza humana como sendo aquela constituição de várias camadas, sendo que em alguma camada no nível mais profundo ela diz respeito a uma natureza de todos os tempos, de todas as épocas, algo mais engessado ali do ser humano, algo mais próprio da natureza mesmo do ser humano, que você vai enxergar em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares do globo isolado, você vai enxergar certas características. E tem aquela parte nossa que é construída socialmente, que daí vai variar com o tempo, vai variar com o local, com a cultura. E o ponto polêmico exatamente é aonde que está, né? Aonde que está essa linha tênue. É aí que eu não vou entrar. Então fica até com reflexão aí, nessa ideia de colocar para refletir. Então convido vocês a pensarem aí o que de você mesmo da sua própria natureza, o que foi te construído socialmente. Então, como eu estava falando antes, o Jung ele fez os estudos deles, ele faleceu em 61. Então, quando ele fala dessa questão do animus anima, que seriam os aspectos masculinos e femininos dentro da nossa psique, é interessante a gente observar que ele viveu numa época em que os papéis masculinos e femininos eram mais engessados. Então, ele viveu uma certa transformação da sociedade, que sempre está acontecendo, mas não uma transformação tão brusca como a gente viveu de lá para cá, né, dos anos 60 até aqui. Então, eu costumo dizer que o Jung, por mais genial que ele seja, né, para dar um exemplo, ele ou outras pessoas, mas vamos pegar o caso do Jung, se a gente ressuscitasse ele agora, colocasse numa sala clínica, colocasse para analisar as pessoas aqui do nosso tempo, ele seria um fracasso, porque ele não teria condições de abarcar essa parte da construção social. É lógico que daí ele, na genialidade que ele tem, provavelmente se ele ficasse um mês por aqui, ele já serviria para ele dar uma pegada em mais ou menos como que está funcionando o negócio, né? Mas então tem toda essa questão. Assim como se alguém fizer estudos parecidos com o que o Jung fez na época dele. Então vamos dizer que alguém pega e analisa 20 mil casos e tenta abstrair como é um comportamento típico masculino ou típico feminino dos tempos atuais. Muito provavelmente 2120 vai estar mais desatualizado ainda, porque as mudanças estarão mais aceleradas. Mas falando do tempo de hoje, os papéis masculinos e femininos ali na sociedade estão muito menos engessados. Então é muito mais difícil abstrair algo que a gente possa chamar de um comportamento típico, que seria também, não significa ser generalista, né? Então esse também é um outro ponto, né? O que é um comportamento típico? É algo que tipicamente acontece, então vamos dizer assim, na maioria dos casos é observável como eram os papéis masculinos e femininos lá na época do Jung, mas ainda assim sempre vai prevalecer o indivíduo. Ainda que nos dias de hoje a gente conseguisse abstrair, que eu acho muito difícil, um comportamento típico do masculino e do feminino, ainda assim eu ia encontrar um indivíduo lá que ia subverter completamente a ideia, né? Então eu até vou trazer um exemplo de como funciona esse negócio, como que a gente pode usar essas observações típicas da natureza humana. Então eu vou dar um exemplo aqui de um contexto social que é da minha cidade, eu sou de Curitiba, moro aqui,
e fala-se muito que os curitibanos são muito fechados, não dão um bom dia no elevador, não sabem interagir muito bem socialmente. Então vamos dizer que a gente fixasse isso como um comportamento típico, mas como que seria, se eu fosse analisar alguém, como que seria a minha abordagem? Poderia ser assim, eu vi alguém que tem uma dificuldade social e eu faço a seguinte pergunta: ah, você é de Curitiba? Ah, sim. Então pode ser que o contexto social esteja influenciando, e ainda assim pode ser bem maiúsculo, que pode muito bem não ser. Agora tem muita gente que vê a teoria junguiana, que às vezes não entende muito bem, que acha que seria o contrário, seria assim: ah, você é fechado? Ah, então você é curitibano, então eu vou afirmar aqui que você é curitibano, por isso que você é fechado. Quando, obviamente, não é assim que as coisas funcionam, né? Tem um monte de curitibano aí que fala bastante, se expressa bem, é super extrovertido. Então, por mais que seja um comportamento tipicamente observado, nunca vai ser a regra geral, jamais. Então é nesse sentido que também, mesmo lá na época que o Jung fez as análises deles, ele conseguiu abstrair um comportamento típico do masculino e do feminino, ainda assim é só um comportamento típico, nunca vai ser um comportamento geral. Então você nunca vai poder ver aqueles estudos de Jung e poder aplicar, nem mesmo poderia aplicar de forma generalista naquela época, muito menos nos dias de hoje. Então, feitas todas essas considerações aí para dar uma amenizada nessa polêmica que envolve a teoria junguiana, vamos pegar um caso típico, agora estando bem explicado que é só um caso típico, para tentar entender como funciona essa projeção. Então, essa questão de você analisar a projeção, no exemplo que eu dei lá do se apaixonar, é interessante você ver os aspectos que te atraem no outro. Então, no caso típico lá, vou dar um caso típico meu, que sou um homem que sinto atração por mulheres. Então, o que aconteceu? No meu desenvolvimento, da minha personalidade, da minha educação, independente se for um contexto social que colocou em mim ou se está ligado à minha própria natureza, que é aquele outro ponto polêmico que eu não vou entrar, o fato concreto é que eu me manifesto no meu consciente, o meu ego, manifesta características tipicamente masculinas. E a teoria junguiana diz que, na verdade, nós somos tudo. Nosso eu total é tanto masculino quanto feminino. E o que acontece se eu trouxe para o consciente o masculino? O contraponto é que as minhas características femininas estão inconscientes. Conforme eu disse no vídeo anterior, tudo que está inconsciente tende a se projetar. Então, por isso que, no caso, eu posso fazer o exercício de me observar. Se eu me apaixono por uma pessoa que provavelmente vai carregar essas características que estão reprimidas, que tipicamente seriam as femininas, embora eu possa ter várias características masculinas reprimidas que eu posso enxergar no outro também e admirar. Então sempre é um comportamento típico, nunca geral. Então sempre eu vou poder olhar para um indivíduo lá e falar: não funciona nada disso, dessa forma como a gente está abordando. Os mecanismos de projeção vão estar lá. Se tem uma coisa que é fixa na teoria de Jung, é que tudo é muito dinâmico. Ou seja, nada é fixo. Essa é o ponto que é fixo na teoria junguiana. Tanto o indivíduo quanto a sociedade, tudo é muito dinâmico. Então, assim como a sociedade dos anos 60, de 60 anos atrás, era uma e hoje é outra, porque a gente evoluiu em muitos aspectos e avançou e mudou, independente de usar uma palavra de julgamento, se evoluiu ou não, mas o fato é que mudou, né? Então, a nossa sociedade é muito dinâmica, assim o indivíduo também é muito dinâmico. Então, se eu for submetido a uma análise hoje, daqui a 10 anos eu posso estar me comportando de forma variada. Eu posso estar manifestando conteúdos que hoje meus estão inconscientes, e esses conteúdos podem ser tanto ligados a esse polo masculino quanto ao polo feminino. Agora, a questão que Jung observou é que ele até deu esse nome de ânima, lá pegando o exemplo típico do um homem que manifesta seus conteúdos masculinos, e portanto deixa inconscientes femininos, ele até dá esse nome de ânima, que vai significar meio que a alma, porque nesse processo de individuação, que é o que a gente está tratando aqui nessa série, ele coloca como se fosse essa possibilidade de a gente, no caso típico ali, de eu enxergar a minha ânima, ou, por exemplo, de uma mulher enxergar o seu ânimos, que seria o contrário, uma mulher que manifesta seus conteúdos femininos, em sua maior parte, vai deixar inconsciente, em sua maior parte, os seus conteúdos masculinos. Então é só o inverso. Por isso que tem essa questão de no homem ser observado a ânima e no homem o ânimos. Mas o que o Jung colocou é que esse seria um caminho para você se conectar à própria alma, a alma aqui no sentido psíquico, né? Ou seja, você se conectar ao seu próprio self. Seria um excelente caminho e talvez a principal trilha de conhecimento, então, para a gente ter esse encontro, por exemplo, ou do homem manifestadamente que manifesta seus conteúdos masculinos, ter o contato com esses conteúdos que são femininos e que também são seus, embora estejam inconscientes. E é nesse sentido que a gente vai alargar a personalidade, incorporando os elementos então que estão lá no polo oposto. Por mais que a gente esteja falando de masculino e feminino aqui, mas o mais importante a gente fixar aqui, quando a gente vai falar de polo oposto, é sempre a tensão consciente e inconsciente.
Então, a gente pode falar que eu estou manifestando o meu masculino e estou no meu inconsciente feminino, ou vice-versa. Mas a gente pode falar em qualquer sentido. Mais importante do que ficar classificando entre masculino e feminino, que é só uma generalização, uma forma de colocar num pacote ali, assim como a gente coloca no pacote a sombra para a gente poder se entender melhor, mais importante que isso é a gente sondar o nosso inconsciente. E eu trago aqui mais um exemplo então de como que a gente pode, através dos mecanismos de projeção, ou seja, observando o que a gente sente pelo outro, observar, tentar sondar esses conteúdos nossos que estão inconscientes. Inclusive, isso pode ser negativo. Se eu me apaixono por uma pessoa que eu acabei projetando meus conteúdos inconscientes e num primeiro momento eles são positivos, eu admiro essa pessoa e eu vejo o que tem nela que tanto me atrai, assim, se a gente, geralmente acontece, pode acontecer, conforme a relação vai se tornando mais próxima, acabam aparecendo também elementos negativos que eu acabei projetando na pessoa. Então sempre é um modo de observar. É interessante ver como às vezes eu conscientemente, se eu poderia conversar, eu falo, eu me sinto atração no sentido sexual, afetivo, por uma pessoa com tais características físicas e tais comportamentos e tais características psicológicas, e pode acontecer de uma pessoa com todas essas características estar na minha frente e eu não me chamar atenção de modo algum. E vai acontecer de uma outra pessoa acabar me apaixonando e eu nem sei porquê. E esse não saber porquê é justamente o indício de que são conteúdos inconscientes. Eu não sei porque estão inconscientes. Como que eu posso, uma via de acesso para tentar sondar, para tentar saber, ou seja, tentar trazer para o consciente, é tentar observar esses mecanismos de projeção. Então, é com isso que eu deixo aí uma explicação novamente mais rasa, conforme é a proposta dessa série de vídeos, para a gente tentar só trazer uma reflexão sem se aprofundar muito por enquanto. Beleza? Seria isso então. Obrigado.